vai me separar, mesmo se eu me abalar. Não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não. Lá, 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 lá. Oh, oh, oh. Lá, 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 lá. Oh, se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não falha, não falha, não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Tem alguns irmãos chegando aí. Esperar que todos tomem assento. Vamos nos aquietar um pouquinho. Chegamos nesse momento especial do nosso dia, né? O momento em que nós podemos nos reunir como igreja do Senhor para adorá-lo. Eu quero convidá-los a orarmos juntos nesse momento. Feche seus olhos, separe esse momento para orar ao Senhor, para agradecer pelo dia e para pedir a Ele que, pela sua graça, fale aos nossos corações nessa noite. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua presença em nosso meio, pela Tua graça em nossas vidas, Senhor. Nós Te bendizemos, Pai. Nós queremos, nessa noite, juntos, como igreja do Senhor, manifestar, Senhor, declarar o nosso amor a Ti aqui nessa noite, Pai, a nossa gratidão, através de cada ato desse culto, Senhor, dos nossos louvores, das nossas orações, da ministração da Tua palavra. Nós queremos dizer ao Senhor que o Senhor é o nosso bem maior, que nós não temos outro bem além de Ti, Pai. Aceita a nossa adoração nessa noite, Senhor, o nosso louvor. Nos ajuda, Senhor, nos conduz nesses momentos de culto a Ti, nos auxilia, Senhor, no nosso louvor, na nossa adoração, de forma tal que o nosso culto seja agradável, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que estão aqui nessa noite, aqueles que estarão acompanhando o culto de casa, pela internet, aqueles que estão se dirigindo para cá. Que o Senhor derrame graça sobre o Teu povo nessa noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações, segundo a necessidade de cada um que Te ouvir nessa noite, Pai. Nos abençoa, aceita a nossa gratidão. Ao Senhor seja sempre toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos, Senhor. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, Senhor. Tira de nós, da nossa mente, do nosso coração, todo o sentimento contrário à Tua santidade. Que verdadeiramente nós possamos estar livres, Senhor, para Te cultuar, para Te adorar nessa noite. Fica conosco, é isso que nós Te pedimos e já Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Graças e paz, meus irmãos. Vamos entoar o hino de número 144 do Inário Novo Cântico, Segurança e Alegria. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante a Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus prova da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso em de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos fazer a leitura do texto que está lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao 19. Vamos fazer a leitura alternada. Marcos 9, 14 ao 29, perdão. Eu vou iniciar lendo e os irmãos lerão os versículos ímpares, no caso, que começa pelo 14. Ele diz assim: Quando eles se aproximaram, os discípulos viram numerosa multidão ao redor e
que os escribas discutiam com eles. Então ele interpelou os escribas. O que é que discutíeis com eles? E este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Amém, meus irmãos. Esse é um texto que fala da importância da oração, de como nós devemos nos dedicar, né, à disciplina e à prática, o exercício da oração. E nós vamos continuar fazendo isso agora no nosso momento de intercessão e ações de graças. Nós vamos agradecer pelos aniversariantes da semana. Nosso irmão Silvio, Darlan, Andréa, minha esposa. Não vou dizer a idade dela não, porque ela não quer. Catiane, a missionária Catiane, Fabiana Almeida e Levi, pequeno Levi. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos. Continuamos orando pela família do nosso querido irmão Oswaldo, né, que hoje nos deixou. Nós estivemos hoje à tarde lá, né? Foi um momento especial de louvor a Deus, né? É um misto de sentimentos, né? É a dor da momentânea separação, mas a alegria, né? De sabermos que Deus foi tão generoso conosco, nos concedendo a graça de tê-lo em nosso meio, e ouvir algumas pessoas mais velhas que eu lá testemunhando, enfim, de como ele foi usado por Deus, né? Ele, tia Carmita, enfim. Nós louvamos a Deus pela vida dele e vamos orar por ela, pela família, pelos filhos, né? Para que Deus console-os. Vamos orar também por Socorrinha, que vai viajar, tem uma viagem missionária, né? Ele foi pedido para orar, vamos orar para que Deus continue usando sua serva, abençoando, como tem sido, né? Oremos também pela UPA, nós vamos agradecer ao Senhor pela graça dele sobre os nossos adolescentes, sobre a nossa vida, a nossa igreja. 14 anos de aniversário da UPA. Eu sei que nós temos, desde ontem já, agradecido muito, eu quero chamar os adolescentes mais uma vez aqui à frente. Nós vamos orar, já vi um fazendo assim ali, vamos mais uma vez orar, agradecendo a Deus. O pessoal do louvor, da UPA, todos os adolescentes que fazem parte da nossa UPA, quero pedir a todos para ficarem de pé, né? Nós vamos
orar por outras razões também. Você vai trazendo à sua mente aí seus motivos de oração. Vamos dar glória e graças a Deus, porque Ele tem sido bondoso para conosco. Eu queria brevemente, se mais alguém também quiser vir, né? O Carlos, Ivano, certamente, mais alguém quiser, os aniversariantes que estiverem aqui, quiserem vir à frente agradecer a Deus, outros que tiverem motivos de gratidão ou algum pedido, vamos orar ao Senhor. Eu queria deixar para os nossos queridos adolescentes um texto que está na segunda carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 2. E diz assim: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Normalmente nós costumamos usar Timóteo como referência, né, para nos aniversários da mocidade, né? E é muito apropriado. Mas há um fato interessante: Timóteo, apesar de ser instruído pela sua avó, Lloyd, né, e pela sua mãe, ele foi alcançado pela graça do Evangelho de Jesus Cristo. Os estudiosos acreditam que por volta dos 16 anos. Então ele estava na UPA. Ele estava na UPA, né? E provavelmente através da pregação de Paulo, por isso que Paulo trata com tanto carinho, né? Ele chama meu filho Timóteo. E você vai ler a carta, em vários momentos ele trata Timóteo dessa forma. Timóteo seguiu ali com Paulo, e aos 21 anos aproximadamente, ele fez a primeira viagem missionária dele, ele e Silas, Timóteo e Silas, né, que seria a segunda viagem missionária de Paulo, né, ali pela Ásia Menor. E dali foram 16 anos de íntima ligação com Paulo, com seu ministério, até ser deixado por Paulo em Efésio para cuidar daquela igreja, para tratar daquela igreja, né? Provavelmente foi ali que ele recebeu essas duas cartas que têm o seu nome, lá pelos 41 anos. Eu estou dizendo isso porque aqui não há literalmente nenhum Timóteo, eu também não sou Paulo, né? Mas o Deus que fala e o Deus que se revela é o mesmo. Então, é esse mesmo Deus que se revelou a Timóteo, que se revelou a Paulo, que se revelou a cada um de nós, que tem se revelado a vocês. E o desejo do meu coração, do nosso coração, enquanto pais, assim, responsáveis também, espiritualmente falando, enquanto igreja, é que as recomendações que Paulo deu a Timóteo sejam aproveitadas por vocês, né? Vocês não percam o foco, que vocês tenham essa consciência de que tudo é por meio dele, para ele, que todas as coisas são adereços. A razão de todas as coisas é Cristo, a glória dele. Não é estarmos aqui, em que pese seja muito bom, muito agradável a companhia dos irmãos, a comunhão. Eu sei, porque eu vejo isso nos olhos dos meus filhos, quando eles dizem assim: nós vamos nos encontrar. Isso deve ser apenas um meio, né, para que nós possamos glorificar a Deus, para que nós possamos apontar para Ele, né? Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o merecedor da nossa adoração. Então, que vocês não percam isso de vista, seja na comunhão de vocês, seja nos projetos de vocês para futuro, profissão, família,
o que dá sentido a todas essas coisas é aquele que está no centro, que deve estar no centro do nosso coração, da nossa vida e dos nossos planos. Deus abençoe vocês. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque pela tua maravilhosa graça, o Senhor um dia se revelou a nós, Pai. De forma irresistível, nos chamou. E nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor tem feito isso. Assim como o Senhor fez no passado, o Senhor tem feito em nossas vidas, tem feito nas vidas dos nossos jovens. E assim nós cremos que o Senhor continuar fazendo até que o último servo teu seja chamado por ti. A fé e a salvação. E nós te louvamos, Senhor, pela vida dos nossos adolescentes, nós te louvamos pela vida dos nossos jovens, que outro dia estavam aqui entre os adolescentes, e pela forma como o Senhor tem guardado, tem conduzido, Senhor, tem guardado a fé em seus corações. Te louvamos pelos nossos adolescentes, pelo crescimento que o Senhor tem concedido a eles, e nós te pedimos, Senhor, que pela tua graça, Senhor, pela compreensão da tua palavra, o Senhor possa tirar do trono do coração dos nossos jovens qualquer coisa, qualquer ídolo, e que ali permaneça eternamente somente a Cristo, somente o Senhor. Que eles tenham em seus corações o único e vivo e verdadeiro desejo de glorificar o teu nome, de cumprir o propósito principal para o qual nós fomos criados, Senhor, que é adorar o Senhor, glorificar o Senhor e desfrutar da tua presença eternamente, Pai. Abençoa os nossos adolescentes, concede graça a eles, nós te louvamos, te agradecemos pela vida de cada um deles, daqueles que o Senhor tem colocado diante deles para ajudá-los, Senhor, a vida de Carla, de Ivandro, do Conselho, ó Pai dos seus pais, concede sabedoria, Senhor, amor e graça a eles, Senhor, para que eles possam ajudá-los nessa caminhada, Senhor. Que tal qual Timóteo, Senhor, eles possam abraçar a carreira que está proposta a eles, e com amor e com afinco, Senhor, eles possam dedicar suas vidas para esse sublime propósito, Senhor, que é glorificar o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos por tudo, nós queremos te agradecer por esse momento de culto, Senhor, te agradecemos pelos nossos irmãos que aniversariaram essa semana, nós louvamos o teu nome pela vida dos teus servos, nós pedimos que o Senhor derrame graça abundante sobre a vida deles, que o Senhor conceda longevidade, conquanto que eles possam passar por qualquer tipo de dificuldade, mas que o Senhor seja presente na vida deles, Senhor, e que a vida deles seja dedicada a Ti, Senhor, que seja para a glória do Teu nome, Senhor. Desde o mais moço, aquele que está mais avançado, que essas vidas continuem glorificando o Teu nome cada vez mais, Senhor. Nós queremos Te louvar, Senhor, Te agradecer pela vida de cada um deles. Queremos Te pedir também pela vida de Socorro Teles, Pai, nossa irmã querida, que tem também entregue a vida dela em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa usá-la, Senhor, com o dom que o Senhor concedeu a ela, com a fé que o Senhor tem concedido a ela. E nós rogamos ao Senhor que o Senhor possa cobrir a Tua serva com a unção do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa conceder a ela ousadia, autoridade, Senhor, no Teu Santo Espírito, na Tua palavra, para que ao ministrar da Tua palavra, dos louvores, através dos louvores que ela canta, através da palavra lida, ela ministre vida àqueles que escutam, Senhor, e que vidas possam ser restauradas e que vidas possam ser salvas pela Tua palavra, Senhor, através da instrumentalidade da Tua serva. Queremos Te pedir também pela família, Senhor, do nosso irmão Oswaldo, que cremos nesse momento estar contigo. Ó Pai, nós queremos Te pedir o Teu consolo, o Teu bálsamo, Senhor, que o Senhor seja o lenitivo, Senhor, dos seus familiares, dos seus mais chegados, Senhor, de Carmita, de Vado, de Venâncio. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor aceita a nossa gratidão, como nós temos orado, agradecido pela vida dele, e que o Senhor possa consolar os corações, para a glória do Teu nome, Senhor, que o Senhor possa se fazer presente na vida de Tia Carmita, que ela se sinta acolhida, guardada por Ti, Senhor, e como também todos os seus. Muito obrigado por tudo, Senhor, aceita a nossa gratidão, abençoa as nossas congregações, abençoa o pastor Érico, que está ministrando ceia, e abençoa a palavra que será ministrada nessa noite, os louvores que serão entoados a Ti, que todas as coisas, que todos os momentos desse culto
apontem para Ti e glorifiquem o Teu nome, Senhor. Aceita, pois, a nossa gratidão, suplicamos o perdão dos nossos pecados, fazemos isso, Senhor, confiados somente nos méritos de Cristo. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O pessoal do louvor. Boa noite, meus irmãos. Graças e paz. Essa primeira música que a gente vai cantar é a nossa música tema, que o nome também é O Deus que se Revela, igual o evento da UPA. E nela vai falar um pouquinho de o que Deus é de fato para nós, que somos cristãos e seguimos a sua palavra, e algumas promessas também que Ele deixou na sua palavra. Então, que louvemos ao Senhor. Vou começar pelo refrão novamente, a última vez, eu prometo. Quem nos permeia desde o universo, do avesso ao verso, veio ao nosso encontro, no peito a ponte pra posteridade. Jesus Cristo é fonte, é eternidade. Desce a terra e se revela a nós, se faz matéria, material de aflição. Deus desce a terra, se dispõe ao ofensor, abre a conversa, apanha o peso, a culpa e a consternação. Pois enfim, os temporais, os dias fins, as aflições, ser mais feliz do que sonhamos, o conhecer, o contemplar. Fiquemos de pé, meus irmãos. Quem nos permeia desde o universo, do avesso ao verso, veio ao nosso encontro, do peito a ponte pra posteridade. É Jesus Cristo é fonte, é eternidade. Deus desce a terra e se revela a nós, se faz matéria, material de aflição. Deus desce a terra, se dispõe ao ofensor, abre a conversa, apanha o peso, a culpa e a consternação. Foi sem fim os temporais, os dias ruins, as aflições, ser mais feliz do que sonhamos, o conhecer e o contemplar. Quem nos permeia desde o universo, do avesso ao verso, veio ao nosso encontro. Da ponte pra posteridade. É Jesus Cristo é fonte, é eternidade. Quem nos permeia desde o universo, do avesso ao verso, veio ao nosso encontro, o peito a ponte pra posteridade. É Jesus Cristo é fonte, é eternidade. Amém. E ainda nesse espírito, vamos cantar Abra os Olhos do Meu Coração. Que o Senhor possa abrir realmente, como foi falado de manhã na pregação, dos discípulos na estrada de Emaús, que estavam com os olhos vendados assim, e igual a Paulo também, que ele possa vir tirar toda coisa que venha atrapalhar a nossa verdadeira adoração. Então louvemos ao Senhor.
Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abra os olhos do meu coração, oh, Abra os olhos do meu coração. eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derramando seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver, Senhor, eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, oh, Abra os olhos do meu coração. eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derramando seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derramando seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derramando seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derramando seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Amém. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, Meu Deus forte. eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja com terra árida.
eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, meus lábios te louvam. Se eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, meus lábios te louvam, meus lábios te louvam. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Podem sentar, meus irmãos. Esse é um momento de dízimos e oferta. Eu queria já convidar um dos nossos irmãos diáconos aqui à frente. Esse é um momento que nós temos separado para trazer aqui, como forma de gratidão ao Senhor, os nossos dízimos e ofertas. Esse é o momento da Igreja Presbiteriana do Catolé. Se tem algum irmão nos visitando, não se sinta constrangido. Se desejar participar, fique à vontade. Tome bem. Caramba. Foi no meio do caminho que ouvimos sua voz a nos consolar. Não devia o Cristo enfrentar o sofrer para na glória então entrar. Pois se toda a história ele fez e nos revelou, Deus que se encarnou entre a sua criação para conosco estar. Não queimava o nosso coração ao ensinar sua palavra aqui, aqui. E à mesa ao partir o pão, nossos olhos finalmente abrir, abrir. E o Mestre que ressuscitou voltou para estar entre nós. Ele veio e trouxe a paz que vai além de nós para nos confortar. Nas suas mãos e nos seus pés as marcas da missão para nações proclamar. Ele quem o mundo redescobre então seu novo fim. Deus, seu Espírito desceu, conosco ele está. Não queimava o nosso coração ao ensinar sua palavra aqui, aqui. E à mesa ao partir o pão, nossos olhos finalmente abrir, abrir. Queimava o nosso coração ao ensinar sua palavra aqui, aqui. E à mesa ao partir o pão, nossos olhos finalmente abrir, abrir. É o Mestre que ressuscitou, voltou para estar entre nós.
Oremos, irmãos. Ó Deus, te louvamos, Pai, por podermos estar mais uma vez em Tua presença, reunidos aqui na Tua casa, em Teu nome, Pai. Te rogamos que Tu continue a falar aos nossos corações, que a Tua palavra penetre os nossos corações e que fique guardada ali, Senhor, para modificar o nosso ser, dia após dia, ó Senhor. Ó Deus amado, te louvamos de modo especial, Pai, pela nossa UPA, por mais um ano que completamos, e aqui estamos a te louvar, Pai, nesse final de semana, por tantas bênçãos que Tu tem derramado sobre esses adolescentes, que hoje podemos ver, Senhor, jovens e homens, chefes de famílias, mulheres casadas, que continuam a te servir, ó Pai, e passaram por essa fileira. Que Tu continue a abençoar, ó Pai, esses adolescentes, e que eles jamais venham a se desviar dos Teus caminhos, ó Pai. Ó Pai, quanto a mim, quanto a minha esposa, Tu continua a nos usar como instrumento em Tuas mãos. Não somos nada sem Ti, ó Pai. Continua a nos abençoar. Te louvamos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas trazidos aqui à frente. Que Tu continue a abençoar os nossos lares, nossas famílias. Sejamos sempre gratos a Ti e obedientes a Ti, ó Pai. Dá sabedoria, Senhor, ao nosso conselho para administrar esses recursos, para que invista na Tua obra, invista na manutenção da Tua casa. É no nome de Cristo que nós te oramos. Amém, Senhor. Amém. Gostaria de chamar as crianças aqui à frente. Vamos orar para que eles possam ir para o seu culto. Queria chamar o André também para a gente orar junto. O André vai estar ministrando a palavra hoje à noite. Vamos aproveitar e orar por André também. Eu recebi a informação de que as crianças de 7 a 11 anos iam ficar aqui atrás, né? Na classe dos jovens, né? Isso. Por conta da TV, isso. Então, de 7 a 11 anos aqui na classe dos jovens e até 6 anos lá em cima. É isso? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, mais uma vez, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntos como igreja do Senhor. Queremos te pedir tua bênção sobre os pequenos, sobre os pequeninos, Senhor, que o Senhor tem colocado sob nossa guarda, Senhor, sob nossa responsabilidade aqui. Rogamos ao Senhor que o Senhor opere o milagre, Senhor, da salvação, da transformação dos seus corações, através da palavra que tem sido ministrada dia após dia na vida deles, Senhor. Abençoa que eles possam crescer em graça, em estatura, no conhecimento da Tua palavra e que possam testemunhar de Cristo e terem uma vida frutífera no Teu Evangelho, Pai. Muito obrigado por tudo. Nós queremos te pedir pela ministração da Tua palavra nesse momento, pela vida do Teu servo André, que o Senhor possa usá-lo poderosamente, que o Senhor possa colocar na sua mente, no seu coração e nos seus lábios aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, Pai. Que pela Tua graça nós possamos sair daqui renovados, fortalecidos, edificados, exortados e outros alcançados, se assim for o desejo do Teu coração nessa noite. Nós te oramos, te agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. É um privilégio maravilhoso estar encerrando esse aniversário da UPA com vocês. É uma bênção a gente poder já ter escutado da palavra do Senhor com o querido pastor Jamerson, também com o presbítero Itiel. E essa noite nós vamos trabalhar o tema do evento da UPA, do aniversário da UPA. O texto-tema, na verdade, né? Hebreus, capítulo 1, nós vamos ler os primeiros 4 versos da carta. Então eu peço que você abra a sua Bíblia e depois mantenha ela aberta. Nós vamos meditar nesse texto precioso da palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém. Tem gente evangélica aí, tá vendo? Falou amém. Diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Queridos, o presbítero Léo já orou, mas peço que você feche os olhos, vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração e nos ilumine para entendermos a sua palavra. Senhor Deus, aqui estamos diante do Senhor, não diante de homens, não meramente pela comunhão do teu corpo, não meramente pela comunhão dos santos, mas reunidos como igreja para ouvir a tua voz. Então te pedimos que todo homem se cale para que possamos ouvir a palavra do Senhor ser exposta diante do nosso coração, diante da nossa mente, dos nossos olhos. Pai, reconhecemos a nossa incapacidade de entender o texto em todas as suas nuances sozinhos. Por isso é que te oramos, pedindo que o teu Espírito venha, ilumine a nossa mente e abra o nosso coração para que a tua palavra penetre, rasgue o nosso coração, para que possamos ouvir a tua voz. Senhor, é isso que nós queremos, que o Senhor fale conosco, para a tua glória, para a nossa edificação e alegria, em nome de Jesus. Amém. Quem precisa de uma epistemologia? Não é alpistemologia, epistemologia. Quem precisa de uma epistemologia? Talvez você não conheça esse termo, ou se você conhece esse termo, ele é um termo da filosofia. E talvez ele seja muito complexo para eu tentar explicar ele com todos os seus detalhes, mas de uma maneira muito simples. Epistemologia pode ser entendido como aquilo que a gente entende, o que a gente vai poder saber, o que a gente vai poder aprender de acordo com as coisas. E isso é importante, é isso que tem sido trabalhado em Hebreus, porque nós vivemos em um mundo em que parece que não há mais uma epistemologia absoluta. Nós vivemos num tempo em que as pessoas dizem que é verdade o que elas dizem que querem ser verdade e dizem que é falso aquilo que a gente considera verdade e assim vai. Não temos mais absolutos, tudo é relativo, eu escolho o que é verdade para mim, você não pode dizer nada, já que a minha verdade é verdade para mim e a sua você guarda ela onde você quiser. Nós vivemos num tempo assim, mas isso não é novo. Isso não começou quando o Brasil fez o L ou qualquer coisa do tipo. Isso começou há muito tempo. Isso começou desde o pecado, desde o primeiro pecador. Na verdade, a primeira relatividade foi quando Deus disse algo e o primeiro homem disse, o Senhor não falou muito bem assim. Eu entendi, eu interpretei de outra maneira. Isso tem acontecido ao longo das eras, ao ponto de um homem, um teólogo, um pastor chamado Francis Schaeffer escrever um livro chamado O Deus que se Revela. Talvez os irmãos já tenham lido ou não tenham lido. Esse é o livro também que deu o título da canção de João Manô, que a gente tem cantado durante essas noites e durante a manhã também de hoje. Essa canção de João Manô, ela tem um recorte desse livro de Francis Schaeffer, que vai dizer que quem nos permeia desde o universo, desde do avesso ao verso, enfim. E ele fala que nós o conhecemos e o contemplamos. É exatamente isso que vai tratar a epistemologia. Como é que a gente conhece o que a gente conhece e como é que a gente sabe que o que a gente conhece é verdade? Eu sei, é um pouco filosófico, exige um pouco de reflexão sobre esses termos, mas como é que a gente conhece as coisas que a gente conhece? Por que eu estou trazendo essa introdução um tanto quanto filosófica para os irmãos hoje? Porque lá no ano 144 depois de Cristo, lá por volta do 2º século, um homem chamado Marcião se levantou no meio da igreja e quis causar um certo reboliço. Marcião, ele tinha um problema na sua epistemologia. Ele identificava que haviam 2 deuses, na verdade, não só um Deus. Marcião olhava para o Antigo Testamento e dizia que ali era um Deus severo, um Deus bruto, um Deus que gostava de matar pessoas, um Deus violento. Esse Deus ele colocou o nome de Demiurgo. Era uma espécie de subdeus, um Deus menor. Já o Deus do Novo Testamento ele enxergava como um pai benevolente, um pai amoroso, e esse Deus amoroso, ele dizia que esse sim era o nosso Deus. Nós sabemos que, na verdade, não há essa distinção. Não são 2 deuses, não é um Deus separado do outro. O Velho Testamento e o Novo Testamento não são inimigos e estão em pé de guerra. Na verdade, nós sabemos que há um só Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo, até os dias de hoje. Mas nós sabemos disso porque nós temos um Deus que se revela. Talvez Marcião ele não tenha enxergado o Deus que se revela nas Escrituras, como já vimos hoje pela manhã, como já ouvimos ontem pela noite, o Deus que se revela na criação. Marcião tinha esse problema na sua epistemologia, na sua visão de mundo, na sua capacidade de entender as coisas. E, bom, nós também temos um pouco de dificuldades quando se trata de entender as coisas e compreender. Quer saber um exemplo? Quem sabe quem foi que escreveu a Carta de Hebreus? Para quem foi escrita a Carta de Hebreus? E por que o nome dela é Hebreus? Para que igreja foi direcionada essa carta? Qual foi o propósito? Está claro em algum versículo qual foi o propósito dessa carta? Nós temos muitas dúvidas acerca dessa carta. Qual foi o seu destinatário? Qual foi a saudação? Qual foi a oração inicial? Parece que Hebreus foge ao padrão de todas as cartas do Novo Testamento.
Ela é muito diferente. Vai ter gente que vai dizer, inclusive, que Hebreus nem é uma carta, Hebreus é um sermão escrito. Um pastor escrevendo para a sua igreja, um sermão enorme, pelo visto, com vários capítulos, mas que tem um tema em especial. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Mesmo que pareça que a gente não tem muitas informações sobre Hebreus, e talvez aí a gente se pergunte, então vale a pena estudar esse livro? Eu quero dizer que vale. Hebreus não é sobre a nossa falta de capacidade de entender as coisas, mas é sobre o propósito divino. Parece que Deus foi muito específico em ocultar certas coisas. Ele não coloca o nome do autor, ele não coloca o ano em que foi escrito, o povo que estava sendo direcionado. Há um propósito para esse desconhecimento. Essa falta de informações sobre Hebreus revela muito sobre a intenção do próprio Deus a nos escrever essa carta, a nos permitir ler o conteúdo dessa carta. Talvez no meio dos mistérios, no meio da dúvida, no meio das faltas de informações que nós temos aqui diante dos nossos olhos. Tudo aquilo que nós precisamos é de uma revelação. Tudo aquilo que nós precisamos é de uma luz que ilumine a nossa mente cheia de dúvidas. Tudo aquilo que a gente precisa é do Deus que se revela. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos hoje à noite. O Deus que se revela em Cristo. E a gente vai fazer o seguinte, diferente do padrão que a gente está acostumado a meditar em 3 pontos, em que o ponto se conecta ao outro e segue uma sequência lógica, a gente vai fazer 3 perguntas para esse texto e o texto claramente vai nos responder. Essas 3 perguntas, a primeira delas é, podemos conhecer a Deus? Podemos conhecer a Deus. A segunda, se você estiver anotando por acaso, é, quem é o Filho de Deus? Podemos conhecer a Deus. Segunda, quem é o Filho de Deus? E a terceira pergunta, o que foi que o Filho de Deus fez? Talvez isso sirva até como um modelo evangelístico, então se você estiver anotando, preste bem atenção, vamos trabalhar essas perguntas hoje à noite. A primeira delas, podemos conhecer a Deus? A resposta vai estar no primeiro verso e na primeira parte do segundo verso desse texto. Vamos ler novamente o texto de Hebreus. Diz assim a palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Só até aí. Você deve ter percebido que o autor vai direto ao assunto. O autor de Hebreus não diz o seu nome, não diz a quem ele está falando, não diz o porquê que ele está escrevendo, ele já entra direto no conteúdo da sua carta. E que conteúdo dessa carta? Se o pregador que está aqui agora fosse o pregador de ontem, ele diria mais ou menos o seguinte: esse texto tem que estar escrito em letras douradas na nossa Bíblia. Aqui é a obra teológica, a obra-prima da teologia mais importante do autor de Hebreus, que a gente não sabe muito bem quem é. E esse texto realmente deveria estar em letras douradas, porque ele já começa rasgando, chutando a porta, botando os 2 pés na porta e dizendo: o Filho de Deus é superior à antiga revelação. O Filho de Deus é superior à antiga aliança. Os versos iniciais de Hebreus são essa obra-prima da teologia que vão dizer que Cristo é suficiente, é superior, é tudo que a gente precisa, é tudo que a gente tem. E ele começa dizendo assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. A nossa primeira pergunta foi, podemos conhecer a Deus? Já temos uma resposta, sim, podemos. Porque nós temos um Deus que fala. Diferente da mitologia grega, nórdica, egípcia, seja lá qual for, você vai ouvir sobre deuses que são adorados por meio de estátuas, ofertas, oferendas, mas não são deuses relacionais. Para que os seus súditos, os seus adoradores tenham contato com esses deuses, há todo um protocolo infinito para que eles pudessem talvez agradar esse Deus. O nosso Deus não é bem assim. Ele sempre falou por meio dos profetas, por meio de sonhos, por meio de revelações. É um Deus que fala, um Deus que se apresenta ao seu povo. E sabe o que é interessante? Muitas vezes, quando nós lemos esse texto, a gente pensa que está havendo um versus aqui, uma distinção, um combate. A gente divide as coisas e pensa, aqui é uma luta entre o muitas maneiras do passado versus uma maneira que tem hoje. Aqui é o antigamente versus o hoje. Aqui é o profetas versus o filho. Mas isso não parece ser muito fiel àquilo que o Senhor tem feito em toda a Escritura. Se nós olharmos dessa maneira, nós não vamos entender que, na verdade, a Escritura, como o Itiel já falou hoje pela manhã, é um progresso, é uma continuidade de todas as coisas. Se nós separamos o antigo do novo e dizemos que são coisas distintas, realmente é melhor ensinar a historinha da arca, a historinha de Adão e Eva, cada uma no seu bloco separado, porque elas não se conectam. Mas não é assim. A palavra de Deus vai se mostrando o tempo todo como um progresso revelacional. O Deus que continua contando a sua história, como um embrião sendo gerado numa barriga. Como um embrião que vai se desenvolvendo e tornando uma obra deslumbrante, uma vida sendo formada com todas as suas nuances. É isso que a gente tem que entender. Na verdade, o que o autor aos Hebreus está fazendo é dizer, olha, Deus falou sim, de muitas maneiras, mas agora a gente chegou na maneira final, no ponto definitivo, na maneira mais épica de todas, o ponto alto de toda a Escritura. E por que eu digo isso? Eu quero convidar os irmãos a imaginar, ou pelo menos lembrar, de algumas histórias antigas. Vamos lá do começo, a gente tem que começar do começo.
O que aconteceu na história de Adão? Você tem o relato de Deus que cria a natureza, o mundo em 7 dias, cria a vida, cria o homem, a mulher, os animais, os seres, os luzeiros. Ele cria todo esse mundo em 7 dias. Então você vê o relato dizendo que o próprio Deus se fazia presente entre os homens, visitava Adão e Eva durante a viração do dia. Nossa, que maravilhoso! Mas isso bastou para conter o pecado que havia no coração de Adão e Eva? Não. Nem mesmo o próprio Deus criando algo maravilhoso, a revelação geral, a criação diante dos olhos de Adão e Eva, isso não foi suficiente para conter o pecado que havia naqueles corações. Falhamos, erramos, pecamos, fomos expulsos do jardim. Olá, se me perguntou hoje, eu não sei, não me perguntem onde é que está o jardim, eu não fui lá atrás. Eu sei que tem um jardim aqui perto, mas não é o do Éden. Mas não funcionou. Não funcionou com Adão. Então você passa mais um pouco. Você vai ver os irmãos que se mataram ali e depois constituíram uma cidade. Você chega em Noé. Por que a história de Noé é tão impressionante? Deus olha para os homens e vê que todos os desígnios do coração dos homens são maus. Então qual é a solução? O Deus irado lá de Marcião diz, vou matar todo mundo. Vou mandar uma chuva tão grande que só vai sobrar aproximadamente 8 pessoas dentro de um barco gigante com um bocado de animais. Então parece que essa é a solução para a humanidade. A gente derrama ira sobre os homens e aí o coração do homem vai ser lavado, o coração do homem vai ser transformado. Não adiantou, você sabe o final da história. Mesmo com uma família pequena dentro da arca, ali também estava o pecado. Quando eles saem daquela arca da aliança, quando eles saem daquela arca da segurança e da promessa, tudo volta a ser como antes. O homem continua pecador, nada mudou. A gente teve algo parecido nesses últimos momentos, nesses últimos dias. Quando passamos por uma grande pandemia, os homens disseram, quando acabar tudo isso, a gente vai ser mais humano, a gente vai ser mais amável, a gente vai ser mais compassivo um com o outro. Não adiantou muita coisa. O coração do homem não é transformado por ira, por doenças, ou seja lá o que for. Não funcionou com Adão, não funcionou com Noé. Então você chega talvez na Torre de Babel. Os homens estão lá unidos, trabalhando, fazendo um grande edifício, construindo algo. Mas você lê no relato de Gênesis 11 que aquilo era para fazer célebre o próprio nome deles. Os homens queriam promover o seu próprio nome e não o nome do Senhor. Não adiantou também unir o povo e construir um grande hotel sem fim para que pudessem chegar ao céu. Não funcionou nem com a Torre de Babel. Então depois disso a gente olha então para Moisés. Talvez Moisés seja o maior depois dessa história. Não, tem Abraão antes. Então vamos olhar para Abraão. Abraão recebeu uma promessa direta do Senhor. O Senhor diz, Abraão, de você eu vou fazer benditas todas as famílias da terra. Você vai ter mais filhos do que a praia tem areia. E Abraão olha para essa promessa e diz, sim, Senhor, vou ficar firmado na promessa do Senhor. Parece que ele não fica tão firmado assim. Pelo menos em 2 relatos, ele engana pessoas, ele mente para sobreviver, ele arranja um jeitinho, como Mitiel já falou hoje mais cedo, para poder apressar a promessa de Deus. Não funcionou também com Abraão. Então a gente chega a Moisés. Moisés, homem de Deus, libertador do povo, grande no meio dos homens, um grande profeta, talvez um dos maiores do Antigo Testamento. Talvez ele tenha funcionado. Talvez Moisés seja o bastante para transformar o nosso coração. Não. Nem mesmo Moisés, com 2 tábuas da lei, mesmo se ele quebrasse as tábuas em cima do povo, não transformava o coração dos homens. O coração do homem é irredutível e extremamente pecaminoso, como João Calvino já disse. Uma forja, uma fábrica de ídolos o tempo todo está fugindo da presença do Senhor. O tempo todo está se entregando às suas próprias cobiças e deleites. Não adiantou também com Moisés. Então vamos adiantar um pouco as coisas. Será que no tempo dos juízes funcionou? Os juízes que são aqueles quase heróis da Marvel da Bíblia, que têm poderes, brigam com muita gente e derrotam gigantes e derrotam grandes inimigos e provam ao povo que amam o povo de Deus, também não adiantou. Nem mesmo os mais nobres juízes, Gideão, talvez o Sansão, nada disso adiantou para salvar o coração do homem. Talvez o grande inimigo estivesse sempre dentro, não fossem os inimigos que estavam ao redor de Israel. Então a gente adianta mais um pouco a história. Se os juízes não bastaram, então os reis devem baixar. 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Com certeza esse deve ter sido um bom rei. Com certeza esse rei deve ter feito grandes mudanças. Foi o tempo do reinado do Senhor, de fato. O reino de Deus foi estabelecido. Não, meus irmãos. Davi não conseguia controlar nem os seus próprios olhos, nem o seu próprio coração. Não adianta pensar que foi no tempo dos reis que nós desfrutamos a grande paz de Israel. Nós chegamos então à conclusão de que o autor aos Hebreus tem razão. Deus falou de muitas maneiras, usou muitos profetas, mas a revelação final, a revelação que basta, que resolve o nosso problema, só veio por meio do Filho.
O nosso problema não foi resolvido lá atrás. E eu não estou dizendo que aquele era o plano A. O plano A sempre foi Cristo. O plano A sempre foi a cruz. Não bastavam a arca, não bastava um jardim, não bastavam grandes reis. O grande rei viria e veio montado num jumentinho para salvar a sua nação, o seu povo, os seus filhos, os seus escolhidos. A grande revelação de Deus é culminada no seu Filho. Ele é o apogeu, não os reis de Israel. Cristo é o grande rei que reinará para sempre. O rei da descendência de Davi, que Davi talvez tivesse pensado que era Salomão por causa da promessa. Era Cristo. Era Cristo, o bendito rei que salvaria todo o seu povo. Ele é o ápice desse império. Ele é o apogeu do reino de Deus. Ele é o rei que reina perpetuamente e certamente continuará reinando quando nós passarmos. Ele é o rei que nós queremos que nossos filhos ouçam. O rei que Léo pregou agora há pouco para os adolescentes aqui ouvirem. É Cristo que nós temos que deixar como legado para os nossos filhos. É Cristo que nossos adolescentes têm que ter no coração e nos lábios para anunciar. Não adianta eles saberem todas as histórias e coletâneas de curiosidades e interesses teológicos da Bíblia se eles não tiverem Cristo. Não adianta você ser o doutor da teologia com a mente cheia de conhecimento se não tem Cristo no coração. O Deus que se revela em Cristo quer que nós anunciemos esse Cristo onde quer que passarmos. Então você percebe que muitas vezes o nosso foco tem fugido daquilo que é central. Nós acabamos de ler um texto e a gente só leu um verso e um pedacinho, mostrando que Deus fala aos homens. Mas nossa mente, quando lê um texto desse, quer imaginar, será que Deus ainda fala por sonhos hoje? Será que Deus ainda dará novas revelações? Será que Deus ainda levanta profetas e dom de profecias? Meu Deus, não fique pensando nisso. Não fique preocupado com esses assuntos secundários. Olhe para o núcleo do texto. Deus falou. E Deus ainda fala por meio de Cristo. É a isso que você tem que se apegar. É ouvir a voz de Deus por meio do seu Filho. E saber que nós temos um Deus pessoal. Um Deus que se comunica. Um Deus relacional que se revela ao seu povo. E olhe para o texto, ele vai dizer assim que ele falou aos pais pelos profetas. O autor aos Hebreus coloca aqui todo mundo do Antigo Testamento num saco só. Ele diz que todos eles foram profetas. Em certo modo, eles não foram todos profetas. Não eram daqueles homens que diziam, olha, vai haver uma grande fome, e acontecia. Mas, em certa medida, todos eles foram profetas. Quando anunciaram que viria um rei, quando apontaram para frente, dizendo, olha, nossa esperança não está no tempo presente. Nós não somos salvos pela arca do tabernáculo, não somos salvos pela coluna de fogo, nós somos salvos por um que virá. Como você pode ler em todo o Antigo Testamento. Eles sim eram profetas anunciando um Deus que viria. E aí o autor aos Hebreus diz que nesses últimos dias, ele nos fala por meio do Filho. Que os últimos dias são esses? Ele está falando de um apocalipse aqui. Os últimos dias, na linguagem bíblica, significam os dias em que Cristo veio. Do dia em que Jesus começou a se encarnar, que veio até os homens, aí é inaugurado o último capítulo da história. A gente está nesse último capítulo, ele é bem longo aparentemente, mas nós estamos nesse último capítulo. Nos últimos dias que foram inaugurados na encarnação do Verbo, no dia em que o Eterno entrou no tempo, no dia que Deus se revelou aos homens. Então, podemos conhecer a Deus? Foi a primeira pergunta que fizemos. Sim. Podemos conhecer a Deus. Deus fala e nós podemos ouvi-lo por meio do seu Filho, por meio da sua palavra pregada, por meio da sua boca que é anunciada quando alguém fala em nome de Deus, quando alguém traz a palavra de Deus aos homens. Agora nós chegamos a uma segunda pergunta, então quem é o Filho? O autor aos Hebreus fala que nós podemos ouvir a voz de Deus por meio do Filho, mas quem é o Filho? Peço que você olhe para o verso 2 ainda do texto, depois de onde a gente parou até o verso 3. Ele diz assim, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Esse é o nosso Cristo. O maravilhoso Cristo, o Filho de Deus. E o texto vai começar dizendo que ele é aquele que foi constituído herdeiro. Nós sabemos o que é um herdeiro, é aquele que herda, que recebe tudo aquilo que era do seu pai. E o autor aos Hebreus faz questão de dizer, de enfatizar, Jesus Cristo é esse, que herda tudo aquilo que é do seu Pai. E o que é todas as coisas? O texto vai continuar, o universo. Tudo o que está dentro do universo. Matematicamente, Gabriel e Mateuzinho podem entender aí e explicar com mais facilidade, o universo é o conjunto de coisas. Tudo que se engloba nesse universo, Cristo pode dizer, é meu. Você não pode imaginar uma coisa que você conheça que não seja de Cristo. Ele é o herdeiro de todas as coisas, aquele que possui o direito sobre tudo, sobre todos, sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre o nosso coração.
Esse Cristo, que é herdeiro de tudo, é também o autor do universo. Todas as coisas, desde a criação, passam pela mão de Cristo. Todas as coisas estão sob o seu domínio, sob o seu poder e sob a sua autoridade. Esse Jesus é o resplendor da glória. E a expressão exata do seu ser, o que é resplendor da glória? E exata expressão. A imagem aqui, a metáfora aqui é como que um espelho. Se você olha para o espelho e Deus está do outro lado, o reflexo dele é Cristo, é a mesma imagem, é a mesma coisa, não há nada diferente. O espelho não mostra a gente de modo imperfeito. Você olha para o espelho, ele vai apresentar a sua imagem. Se você for feio, ele vai mostrar feio. Se você for Deus, você vai ver Cristo do outro lado. E é isso que o autor está dizendo aqui. Cristo é o reflexo perfeito de Deus. Você olha para Deus, você quer ver Deus, olhe para Cristo. O próprio Cristo fala isso nos evangelhos. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem me conhece, conhece o meu Pai. Aquele que me rejeita, está rejeitando ao Pai. É isso que o próprio Cristo fala a seu respeito. Esse é o Filho de Deus. Ele é o resplendor da glória do Pai. Olhar para o Cristo é olhar para Deus. Reconhecer Cristo é reconhecer Deus. Se você quer ver Deus, busque conhecer a Jesus Cristo. Cristo é a encarnação de tudo aquilo que Deus é. A santidade de Deus está em Cristo. A onisciência de Deus está em Cristo. Todo o poder de Deus está em Cristo. Ele não é um Deus inferior, um Deus mais limitado, um subdeus ou algo do tipo. Ele é a exata expressão do ser de Deus. O nosso Deus perfeito está em Cristo. E o autor continua dizendo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É exatamente esse Cristo que sustenta toda a revelação. Talvez você lembre da mitologia grega em que havia um personagem chamado Atlas. Atlas ele foi castigado e tinha que sustentar todo mundo. Ele ficava segurando o mundo. Mas a figura de Atlas é uma pessoa cansada. Um homem poderoso, um semideus, se eu não me engano, um herói, não me lembro. Mas Atlas ele fica carregando o globo da terra e ele está sempre exausto por fazer isso. Ele está sempre fadigado, sempre cansado. Para ele aquilo é um martírio, é um castigo. Não para o nosso Cristo. O nosso Cristo é o Criador de todas as coisas. É também o sustentador de todas as coisas, porque ele tem direito, ele tem autoridade e poder. O próprio texto fala isso. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é o Filho de Deus? O Filho de Deus é o Deus encarnado. Quem é o Filho de Deus? O Filho de Deus é o sustentador e criador do universo. Esse é o Cristo que se revela a nós. Esse é o Cristo que nós ansiamos conhecer. Esse é o Cristo que nós precisávamos mesmo quando não sabíamos que precisávamos. Esse é o Cristo que resolve o problema do nosso coração. Esse é o Cristo que está presente desde a criação, que vem pela nossa redenção e estará presente até a consumação. Esse é o nosso Cristo, o Filho de Deus. E eu te convido então à última pergunta dessa nossa meditação. O que foi que fez o Filho de Deus? Já vimos que podemos sim conhecer a Deus, que o Filho de Deus é esse Jesus maravilhoso, sustentador. Mas o que foi que ele fez? Eu te convido a olhar para o final do verso 3 e todo o verso 4. Ele diz assim: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Olha como o texto é um pouco acelerado. Ele diz assim, depois de ter feito a purificação dos pecados. Simples. Parece que foi algo super rápido para entender. Mas purificação dos pecados, depois de ter feito a purificação dos pecados, é todo o Evangelho. Todo o Evangelho de Deus estão nessas partículas. O que foi que Cristo fez por nós? O que foi que Jesus Cristo veio buscar fazer na terra? Purificação dos pecados. Opa, então o autor aos Hebreus precisa ir um pouco mais devagar, porque a nossa mente não é tão rápida quanto a dele. Nós precisamos então meditar o que é a purificação dos pecados, o que é que está acontecendo aqui que Cristo fez. Em outras palavras, nós podemos entender o seguinte: Cristo é aquele que na cruz se entregou pagando o preço. Nós já meditamos sobre isso ontem e hoje pela manhã também, o mesmo texto de Gênesis 22. Abraão sobe ao Monte Moriá com seu filho para ser entregue ali. Isaac vai crente que ele vai ser o sacrifício. Ele vai carregando as toras, o martelo. Está ali subindo Isaac crente que será morto pelo seu próprio pai. Abraão, com muita fé no seu coração, acredita que Deus pode ressuscitar o seu filho sem nunca ter acontecido uma ressurreição na história. E ele leva o seu filho até aquele altar. Quando ele talvez já esteja lá com um machado para cortar o seu filho, Deus diz, olha para o lado aí, tem um sacrifício melhor do que o seu filho.
é esse sacrifício substitutivo que vai ficar no seu lugar, que vai ficar no lugar do seu filho, perdão. É isso que acontece conosco. Jesus Cristo vem para pagar um preço que era nosso. Jesus Cristo vem e carrega uma culpa que era minha e era sua. É isso que Cristo, o Filho de Deus, vem fazer. Mas talvez a gente precise entender um pouco mais a profundidade disso. Como que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas? Como que as pessoas, os crentes do Antigo Testamento, iam para o céu? Melhorando a pergunta. Eles eram pecadores? Sim, eu acho que todo mundo aqui crê que o povo do Antigo Testamento pecava. Mas se Cristo só morreu no Novo Testamento, então como os crentes do Antigo Testamento eram salvos? Era matando o bode, então o bode é igual a Cristo e eles eram salvos pelo sangue do bode, alguma coisa assim, do carneiro? Não, meus irmãos. O povo do Antigo Testamento foi salvo por Cristo da mesma forma. Eles eram salvos por crerem que viria o seu resgatador, por crerem que viria a esperança das nações, o Messias desejado, o Filho de Deus que viria para honrar e cumprir a promessa que foi feita desde Gênesis 3, dizendo a Adão e Eva que viria o descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, e esse descendente acabaria com a inimizade que há entre Deus e os homens. Os homens do Antigo Testamento tinham todo um ritual para isso. Talvez você lembre de palavras como sumo sacerdote. O que é um sumo sacerdote? Sumo sacerdote era aquele homem separado por Deus para ser uma espécie de líder espiritual, como se fosse um pastor dos nossos tempos. E esse pastor, esse sumo sacerdote, tinha todo um calendário bem regrado de como deveria ser a sua atuação. E uma vez por ano, no dia da expiação, ele chegava diante do templo, da cabana, da tenda, e oferecia ali o sacrifício. Esqueci o nome. E oferecia ali o sacrifício. Diante daquele local, ele entrava com um cinto amarrado na sua cintura e um sino preso nesse cinto para que, se ele fosse fulminado por Deus, alguém puxasse ele para fora. E ali ele levava um sacrifício. Ele primeiro oferecia um sacrifício a Deus, dizendo: Senhor, perdão porque eu não sou digno nem de entrar na tua presença. Quanto mais de chegar na presença do Senhor para pedir perdão pelos pecados do meu povo. E aí ele fazia isso uma vez por ano. O sacrifício ali era perfeito? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É igual você pensar que o sacrifício de André seria aceito por Deus, o sacrifício do pastor Flávio seria aceito. Não seria. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Mas o sacrifício de Cristo não foi assim. O sacrifício de Cristo não foi feito por um homem perfeito, cheio de pecados e lutas internas contra as suas tentações e cobiças. Não. O Filho de Deus, ele vem como um homem, como um de nós, sujeito a fome, frio, sede, sono, e passa por tudo isso sem pecar em momento algum. O Filho de Deus vai até a cruz e se entrega, sendo uma espécie de sumo sacerdote, sacrifício, oferta, tudo isso ao mesmo tempo. Ele não mata um cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o bendito Cristo, o bendito Salvador que se entrega em nosso lugar. Ele é o próprio Deus que se revela. E sabe qual é o maior plot twist dessa história? Se você olha para os grandes filmes da mídia, você vai ver semideuses, deuses, heróis que são imbatíveis, que recebem um tiro no peito e a bala bate e volta e mata o bandido com um tiro só. Mas você olha para o cristianismo e vê um Deus todo-poderoso, que cria todo o universo, que pune o pecado, que pune o pecador, mas diz: tá, eu vou morrer, eu vou vir como um homem e me entregar de maneira humilde, humilhado numa cruz. O nosso Deus, ele suporta essa vergonha, o vexame da cruz. O nosso Senhor Jesus, ele faz essa purificação dos pecados que o autor aos Hebreus vem dizer aqui. E ele fala isso tudo muito rápido, ele diz: depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, depois que veio, morreu na cruz, salvou o seu povo, salvou a sua igreja, redimiu os nossos pecados, transformou o nosso coração, tudo isso está incluso nessas palavras. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Filho de Deus, depois de ter ido para a cruz, não ficou parado, disse: já cumpri, já dei o meu horário, tirei folga, estou de férias, já dei meu expediente, já estou tranquilo. Não foi assim. O Filho de Deus, depois de ter feito a purificação dos pecados, ficou com o Pai. E de lá, sentado à direita do Pai, governa com majestade nas alturas. O Filho de Deus não está parado, quieto, esperando um determinado momento em que o Pai diz: vai lá agora e vamos cumprir o Apocalipse. Não,
Ele continua trabalhando pela sua igreja, Ele continua trabalhando pelo seu povo, Ele continua intercedendo por nós para que as nossas orações sejam aceitas diante de Deus. Ele continua trabalhando pelo seu povo, governando a nossa história, conduzindo a sua igreja. Esse é o nosso Cristo, a autoridade máxima, o governante maior. E é por isso que nós não tememos quando maus homens estão no poder, seja de onde for. É por isso que nós não tememos quando os tempos estão de cabeça para baixo e as marés parecem que não estão para peixe. A gente não fica nervoso com isso. O nosso Deus continua conduzindo a história. E o autor aos Hebreus complementa seu argumento e fecha de maneira extraordinária. Ele diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. A ilustração aqui é fascinante. Qual a coisa mais pura que você conhece? Talvez você esteja lembrando da sua roupa branca lavada com Vanish, bem tranquilo. Está muito branco, muito puro, muito limpo. Se você forçar um pouco mais a sua imaginação, a coisa mais pura que você consegue imaginar talvez seja aquele anjinho com asinhas pequenas, uma auréola na cabeça, imaginando e transmitindo a imagem de toda pureza. O autor aos Hebreus usa essa metáfora, essa ilustração e diz: a coisa mais pura que você conseguir imaginar, o ser mais alto que você conseguir pensar, é inferior a Cristo. O mais puro dos homens, o mais puro dos anjos, não se compara a Jesus Cristo. Ele é mais superior. Ele é tão superior e herdou um nome maior do que o dos próprios anjos. Você já deve ter escutado um cântico que fala sobre isso. Lá em Filipenses está escrito: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O autor aos Hebreus usa essa imagem dos anjos e diz: ninguém se compara a Cristo. Ninguém se compara a Jesus. E é com esse verso 4 que ele coloca o primeiro tijolinho de toda uma caminhada. Se você não leu o livro de Hebreus ainda, eu te convido a ler esse texto. A OMP já trabalhou esse livro há algum tempo atrás, e nós percebemos que do verso 4 até o final do capítulo 10 é a mesma ênfase o tempo todo. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior aos homens, é superior aos profetas, é superior ao tabernáculo da antiga aliança, é superior ao próprio Melquisedeque no capítulo 7, e assim vai até o capítulo 10. Então, um resumo de Hebreus, do 1 ao 10, é simplesmente: quem é Jesus? Quem é Jesus? Depois do capítulo 11 até o capítulo 13, ele vai mostrando o que esse Cristo fez por nós. E é isso que nós precisamos entender. Nós temos, sim, um Deus que se revela. Respondendo às 3 perguntas: podemos conhecer a Deus? Sim, podemos conhecer a Deus. Ele se revela, Ele fala conosco, Ele está presente, Ele se relaciona, Ele se coloca no meio do tempo. Ele fala com o mais simples dos crentes. Ele se faz presente na menor das famílias de cristãos. Ele ouve a nossa súplica e a nossa oração. Ele fala por meio do Filho. E quem é o Filho de Deus? É Jesus Cristo, que morreu numa cruz, ressuscitou, venceu a morte, venceu o diabo, tem as chaves da morte e do inferno, governa sobre todas as coisas. Esse é o nosso Jesus Cristo, Salvador, Criador e Sustentador. E o que foi que Ele fez? Ele nos comprou de volta para Deus. Ele pagou essa dívida tremenda que sujava o nosso nome e nos levava para um destino de perdição. Ele nos traz, Ele nos redireciona para o Senhor. E pronto, diante disso, a gente volta para casa e fica tudo bem, fica tranquilo? Claro que não. Há alguns desafios para nós quando olhamos para esse texto. Quando ouvimos que há um Deus que se revela, não podemos ficar inertes a isso. Então, eu queria propor alguns desafios aos irmãos. O primeiro deles é o de entender que não precisamos de novas revelações. Não precisamos que um anjo venha, como algumas seitas vão dizer, que veio um anjo Moroni e apresentou-se a determinado profeta, a determinado homem, e ali aquele homem, dotado de uma superioridade espiritual, recebeu um complemento da Bíblia. A sua Bíblia é incompleta. Ele recebeu uma nova revelação. Não precisamos de nada disso. O Novo Testamento já está fechado. Cristo já falou aos homens. Agora convém que nós ouçamos aquilo que Cristo disse por meio da sua palavra. E o que eu quero dizer com isso na prática? Olhe para a Bíblia como um todo e ame-a por completo. Não despreze o Velho Testamento dizendo: eu sou do tempo do Novo, eu sou Atos 29, então eu não preciso ficar voltando para o Antigo Testamento. Lá só vai ter sacrifício, sangue, bicho morrendo, gente cometendo guerra. Então eu não preciso do Velho. Você precisa do Velho Testamento.
O Velho Testamento mostra quem nós somos, mostra a bondade e a misericórdia do nosso Deus em salvar, em ser longânimo com pecadores. Ame o Velho Testamento, ame também o Novo Testamento, que mostra o nosso Cristo encarnado, que veio, se humilhou, se entregou por nós. Precisamos amar a palavra de Deus por completo. Um segundo desafio que esse texto certamente nos faz é o de valorizarmos o Evangelho. E eu não sou o dono das palavras que vou usar daqui para frente, eu vou ler uma citação de Paul Washer. Ele faz o seguinte, ele diz, eu adaptei um pouco para poder ficar um pouco mais brasileira a citação dele. Ele diz assim, imagine o seguinte, você encontra o criador da Microsoft, Bill Gates, e em determinado lugar você, com toda singeleza, convida aquele homem tão importante para tomar um café na sua casa, e você diz, Bill, bora lá em casa, eu passo um café e preparo um cuscuz para a gente. Bill Gates cai na gargalhada e diz, eu não preciso de cuscuz. Tá achando que eu estou passando necessidade? Se eu quiser, eu compro o cuscuz do mundo todinho e faço um cuscuz gigante só para mim. Agora, imagine outra situação. Você encontra um mendigo ao sair da padaria, talvez. E você vê aquele mendigo moribundo, aquele homem que está sem comer há muito tempo, maltrapilho e abandonado. E você faz exatamente o mesmo convite. Como você acha que seria a reação desse segundo homem? Como você acha que reagiria esse mendigo? Talvez ele se lançasse aos seus pés, agradecendo, muito obrigado. Eu estava à beira da morte e esse convite de cuscuz com um cafezinho é tudo para mim. É a melhor coisa que eu vou comer nos últimos dias. E muitas vezes a gente está mais para Bill Gates do que para esse mendigo. Muitas vezes nós olhamos para tudo o que tem sido ensinado na igreja, no púlpito, e dizemos, eu já sei disso, eu já ouvi isso, eu tenho 45 anos de igreja, só de presbiteriano eu tenho 40. Então eu já sei muita coisa, isso aí é bobagem para mim. Meus irmãos, precisamos valorizar o Evangelho. Ele não é o ABC da fé, ele não é o berçário da fé, ele não é os primeiros passos que você dá na sua caminhada, embora a gente tenha uma sala de primeiros passos. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, não é só o comecinho da sua jornada. Timothy Keller vai dizer que é toda a sua caminhada. Se você deixa o Evangelho, mesmo que por um instante, diz, não, agora eu preciso de teologia profunda, e você abandona o Evangelho, você perdeu tudo. Você esqueceu toda a jornada, você esqueceu toda a sua caminhada. Precisamos nos olhar como o mendigo dessa ilustração de Paul Washer e reconhecer que sim, eu preciso desse convite que Cristo faz todos os domingos. Sim, eu preciso do cafezinho e do pão que é oferecido na igreja todos os domingos. Eu não posso pensar que já tenho habilidade suficiente para caminhar com minhas pernas, porque se eu tentar, eu vou sentir dor nos joelhos. Breno sabe do que eu estou falando. A gente vai cair, a gente não vai aguentar caminhar. Se a gente tenta caminhar com as nossas próprias pernas e abandona Cristo, vira as costas para o Evangelho, a gente está virando para qualquer outro caminho mascarado, mas por trás daquela máscara está escrito perdição e condenação. A parte de Cristo, a parte do Evangelho de Cristo, não temos nada, não sobra nada em nossa vida, não sobra nada para nós. Isso nos leva diretamente para o terceiro desafio. Precisamos todos os dias caminhar diante de Cristo. Diante de Cristo. Com isso, o que eu quero dizer? Você precisa entender que a sua vida inteira, todas as áreas, seja a parte acadêmica, que você talvez encontre um bloco cartesiano lá, seja a sua vida relacional, seja o seu trabalho, seja a sua vida ecumênica espiritual, seja lá como você denomina, isso deve estar sempre diante dos olhos de Cristo, mesmo que você pense que Ele não está vendo, mesmo que você pense que Ele não está percebendo aquilo que você faz de escondido, de oculto. Cristo está sempre vendo cada um de nossos passos. E o que isso quer dizer? É para você ficar com medo, aterrorizado? Não. É para você reconhecer que você tem cometido faltas, que você tem tropeçado, que você tem pecado, mas o nosso Senhor perfeito sempre nos chama de volta. E com isso, o que eu pretendo dizer é o seguinte: se você de alguma forma, nesses últimos dias, tem sido tentado na sua mente a dizer, essa coisa de crente não é para mim, essa vida de igreja é muito cheia de regras, para mim não dá certo. Se na sua mente você tem dito, eu acho que é melhor eu voltar, quando eu estiver mais ajeitadinho eu volto para a igreja. Se você tem pensado em algum momento em caminhar distante de Cristo, eu preciso te dizer que você está trocando o que é perfeito pelo imperfeito.
o que é glorioso pelo inglório, o que pode te salvar por qualquer caminho de condenação. Não podemos caminhar para longe de Cristo. Cristo não é simplesmente tudo o que nós precisamos. Cristo é precisamente, absolutamente tudo o que nós temos. Retire Cristo de qualquer um de nós, o que é que sobra? Retire Cristo do pastor, retire Cristo de qualquer pessoa, o que sobra é perdição. É de Cristo que nós precisamos. É do Evangelho de Cristo que nós necessitamos. Eu quero encerrar lembrando do que falei no começo. Marcião, aquele herege do segundo século, dizia que a Bíblia tinha dois deuses, um Deus malvado e um Deus bonzinho no Novo Testamento. Não é assim. Nós temos um único Deus misericordioso, um Deus gracioso, que trabalhava nos corações dos crentes do Antigo Testamento, que trabalhava nos corações dos crentes do Novo Testamento, que trabalha e opera no coração da igreja hoje. Nós precisamos reconhecer esse Deus que se revela na criação, como já vimos, esse Deus que se revela na sua palavra e esse Deus que se revela em Cristo. É de Cristo que nós precisamos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai maravilhoso, Pai bondoso, cheio de misericórdia e graça, nós te agradecemos porque o Senhor nos atravessa e conhece todo o nosso coração. O Senhor conhece nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos desejos. E te pedimos, Pai, que o Senhor não nos deixe olhar para qualquer outra coisa senão a cruz de Cristo. Pai, que a tua igreja não tenha qualquer outro argumento senão Cristo e esse crucificado. Pai, que não tentemos convencer esse mundo por meio de raciocínios falazes, mas, assim como o autor aos Hebreus fez, que possamos conduzir as nossas conversas para falar de Cristo. Pai, te pedimos que no nosso meio Cristo seja o centro. Te pedimos que nos nossos relacionamentos, na criação dos filhos, no cuidado com a UPA, no cuidado com a MP, nos propósitos do conselho da nossa igreja, Cristo seja o centro. Pai, te pedimos humildemente, nos ajuda a ser uma igreja que exalta e glorifica o nome do teu Filho. Não nos deixe, Pai, surfar em ondas e movimentos pragmáticos. Não nos deixe confundir a nossa epistemologia. Não nos deixe ser como o Marcião que faz distinção entre o Senhor, mas que amemos integralmente ao Senhor, que amemos integralmente ao nosso Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.